Olá, professor. Boa tarde. Eu sou o Felipe. Vou apresentar aqui o projeto Unistock. Aqui é um pouco do que nós desenvolvemos. Aqui foi desenvolvido entre mim e o Igor, né? O Igor Jimenez. A gente teve a ideia aqui de fazer um sistema de um gerenciamento, né? De estoque aqui para desenvolver o controle de produtos, movimentações de estoque, também análise de vendas em lojas de sneakers. Tá? E aqui acho que é legal ressaltar, professor, que antes de eu apresentar aqui um pouco do projeto do Unistock, ele também surge como uma evolução do projeto anterior, que também foi com você, né, que foi um projeto de Java em Spring Boot, né, com Spring Boot, ali com também API REST, MySQL, documentação com Swagger. Então, esse projeto do semestre passado, a gente teve a ideia de desenvolver o Unishoes, que está aqui também no meu GitHub, depois se você quiser dar uma olhada, né? O formato ele foi bem parecido de fazer um vídeo, né, no semestre passado, mas enfim, ele está aqui, aí acho que só vale dar uma passada, uma relembrada que o projeto ele foi feito para ser um e-commerce aqui, né, com cadastro de produtos, administração aqui de usuários, você consegue também ter aqui a parte de categorias, né? Então, o Unistock ele surge exatamente como um complemento, né, do Unishoes e também para ser ali um auxílio, né, de pequenas lojas para ter um gerenciamento ali de estoque, que aqui falando um pouco sobre o projeto do Unistock, é, ele propõe, né, e ele permite aqui a estruturação para gerenciamento de produtos, controle de entradas e saídas, monitoramento de estoque, relatórios também, né, operacionais, análise de vendas, apoio à tomada de decisão também, bem importante. Aqui o problema é que a gente identifica que muitas, né, lojas usam planilhas ou métodos manuais aqui para ter esse controle de estoque, e isso pode causar alguns problemas, né? Erros operacionais, perda de produtos, né? Falta de controle financeiro, dificuldade em análise de vendas, né? Enfim, entre outros problemas. E aqui a solução que a gente propõe é centralizar o controle operacional da loja em um único sistema. No caso, a proposta ela aborda muito a questão da modelagem, né, de produtos, de controle de produtos, controle automatizado de estoque, relatórios operacionais, né, alertas de estoque baixo, organizações também de informações e simulação de cenários operacionais também. E aqui, como eu disse, né, a ideia ela surgiu como um complemento do Unishoes, né, o projeto anterior com você também. E acho que esse complemento ele torna tanto o projeto anterior como esse um pouco mais robusto, né? E a ideia é ir atualizando com o tempo, tanto este projeto quanto o anterior, para que seja um projeto aí pensando a longo prazo, né? Que seja um projeto bem robusto, um projeto com bastante conteúdo. Então, essa foi a ideia aí de surgir o de estoque, tá? Aqui um pouco do que foi também a pesquisa operacional que a gente fez também aqui simulações, né, de maximização de lucro, minimização de custo, o Arif também, simulando aqui alguns cenários críticos. E aqui tem toda a documentação, vou passar aqui por elas para mostrar para você também, que tem os notebooks, né, com os códigos também, aqui as tecnologias e também a estruturação aqui do projeto, como que a gente fez, né? E bom, eu vou passar por eles também, né, pela estruturação e aí vai dar para ter um pouco mais de noção. Aqui a gente colocou, né, um nome URA, meu e do Igor, mas passando aqui um pouco pelo projeto, aqui na pasta Docs, a gente tem aqui os documentos, né, o TAP, aqui falando um pouco sobre como foi a abertura do projeto, né, a justificativa, os objetivos, o escopo também, né, o scope in, scope out, tá, stakeholders também. Em riscos, a gente tem aqui o plano de comunicação, a matriz de riscos,
E também a nossa justificativa aqui de gestão de riscos. No RACE, não sei se é essa pronúncia certa, né? RAT ou RACE. Aqui é o pacote IAP, com todas as informações na tabela. Como que foi a estruturação analítica do projeto também, o planejamento e a gestão, o desenvolvimento técnico, a segurança da informação, né? Aqui estão os pontos do projeto, né? A pesquisa operacional e também a entrega final. Aqui a gente também tem os custos, como que foi a gestão, o orçamento estimado, o total estimado do projeto, a justificativa do orçamento também, tá? E aqui no cronograma a gente vê o cronograma do projeto e as observações aqui que a gente colocou também do cronograma, tá? E aqui passando em segurança, já na pasta de segurança, aqui tem o README com as informações, né? Aqui também os arquivos já que está dentro da pasta, né? Se caso você quiser, por aqui também tem como acessar. E aqui tem o objetivo, né? Que no caso implementar práticas de segurança da informação no sistema Unistock. Aqui abordando, né, as ameaças, o controle de acesso, proteção, né? Tem um conteúdo desenvolvido, toda a parte de matriz, né? Matriz Gucci, políticas, controle, segurança de autenticação, né, a proteção contra SQL injection e adequação, né, à LGPD, a análise crítica de vulnerabilidades, os conceitos utilizados, tá, professor? E aqui também a gente tem os arquivos, né? A gente pode tanto vir por aqui, pela matriz Gucci ou por aqui, né? Então, ó, se eu clico aqui, eu já venho para matriz e aqui tem o objetivo da matriz com a tabela, tudo explicando os valores também, tudo certinho, tá? Os critérios também que foram utilizados. A LGPD, o objetivo, né, que foi documentar os dados pessoais coletados, os conceitos aplicados também, aqui um pouco mais também dos dados pessoais e tratamentos realizados, né, como que está a tabela, as medidas de segurança aplicadas, né, todo o controle implementado, direitos garantidos aos usuários, tem a política de retenção de dados, os princípios da LGPD, tudo aqui também tem a conclusão, as políticas aqui também de segurança, tá? Com as tabelas, todas as informações de modelo de perfil de acesso, princípios de segurança. Aqui na análise crítica a gente colocou o que a gente achou de vulnerabilidade bem crítica para identificada, né? Que aqui foi um SQL injection e a gente explica aqui a vulnerabilidade, como que funciona tudo, né? E as técnicas de mitigação implementadas, né? Para não ocorrer. Aqui a conclusão. Parte de segurança é isso, tá? A parte de análise de dados, aqui tem toda a informação aqui no README, tá, professor? E aqui a gente também tem como acessar o notebook ou aqui pelo GitHub ou pelo Colab. Aí eu deixei os dois links aqui e aqui eu já deixei o arquivo executado, né, com os códigos. Aqui aí você pode já dar uma olhada aqui também e ver os resultados. E aqui eu coloquei também basicamente um texto aqui, um campo de texto explicando, né, o tratamento de dados que foi usado, né, como que a gente fez a limpeza de dados. Também aqui os cálculos de KPIs, né, a justificativa dos KPIs, os métodos estatísticos essenciais, as interpretações estatísticas também aqui dos resultados, a visualização desses dados, né, aqui os gráficos também. A gente deixou já tudo aqui na análise crítica também, aqui a gente deixa bem explicado, tá? E aqui a gente pode ir também aqui para pesquisa operacional, que aqui a gente tem a análise crítica, a maximização dos lucros, a minimização dos lucros, e aqui os documentos, os códigos, né? Que no README também a gente deixou bem estipulado aqui como que funciona, tá? Todo o conteúdo que a gente fez. Aqui também eu deixei para ter o acesso aqui aos documentos, tá? Quando você clica aqui, por exemplo, vem para maximização dos lucros. Aí aqui a gente vê o objetivo, o cenário do problema, as variáveis de decisão, informações. Aqui o projeto básico e o projeto premium, a diferença dos dois, né? Como a gente fez os dois cenários aqui.
Também colocamos aqui a modelagem matemática, as restrições matemáticas também. Deixamos bem explicado, assim como você pediu e solicitou, né? Que tem os resultados obtidos, a análise também de cenário what if, a gente fez o normal e o cenário com crise, os resultados aqui, ó, com lucro máximo no normal ou com a crise, e a análise crítica dos resultados também. A gente colocou aqui, fez a conclusão, os arquivos, enfim, aqui em Python, deixamos para ver ou aqui ou no Colab também, né? Minimização aqui dos custos, também passando um pouco, porque acho que já estou extrapolando aqui um pouco do tempo, mas enfim, aqui o projeto básico, o premium também, tá? As demandas mínimas, como que funciona a modelagem matemática também, aqui as restrições mínimas, os resultados, aqui um what if, né, o cenário normal e também cenário de restrição operacional, os resultados deles, né, a análise crítica desses resultados, a conclusão aqui também tem os notebooks, tá, para você acessar, e aqui tem a análise crítica, aqui a gente deixou também bem estipulado e bem explicado aqui como que funciona a análise crítica, junto com os resultados obtidos, a análise dos resultados, o cenário what if de maximização, tá, os resultados do cenário da crise, a interpretação, o modelo de minimização de custos, tá, os resultados obtidos desse modelo, a análise do resultado, o cenário what if de minimização também, tá, aqui a interpretação, as ferramentas utilizadas, a conclusão, e aqui tem os notebooks, tá, que a gente utilizou, os códigos, e basicamente é isso, tá, professor? Aqui já estou passando um pouco mais do tempo, mas nosso trabalho é esse, nosso projeto é esse, que eu e o Igor nós fizemos, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato com a gente, mandar e-mail, enfim. Mas esse aqui é o projeto, tá bom? Obrigado, professor, e até mais.